Logicamente que toda essa situação é um esforço para condicionar a eleição, quer dizer, criar uma situação que a eleição seja definida assim. Se aqui nós temos que voltar mais uma vez no argumento principal da esquerda, que é o seguinte: a eleição está ganha para o Lula. E, de fato, se for Lula e Bolsonaro, né, a princípio, seria uma eleição ganha. O Bolsonaro tem mais apoio do que o pessoal diz, né? Ele já agora aparece com 8 pontos de diferença do Lula. Mas, mesmo assim, num segundo turno, parece mais ou menos óbvio que, mesmo que toda a burguesia apoiasse o Bolsonaro, seria difícil o Bolsonaro ganhar. Agora, se é assim, por que tanta movimentação? O próprio Alexandre de Moraes falou, nessa eleição aqui ninguém vai morrer de tédio, né? E, de fato, ele está dando causa para o pessoal ficar bastante agitado, né? É que, na realidade, a coisa não está definida assim. Porque se tivesse definido assim, nós não teríamos toda essa crise. Eu vi aqui que há vários setores, né? Eu acompanho a posição do PT, principalmente no 247. E no 247 a gente vê coisas que mostram assim, o que o pessoal está pensando, né? Por exemplo, um articulista fala o seguinte: apoio da Globo a Lula era previsível. A Rede Globo está apoiando Lula, segundo o cidadão. Já outro cidadão fala exatamente o contrário, que é o seguinte: Alexandre de Moraes está cercado, quer dizer, cercado no sentido de que cercaram ele para atacá-lo, né? Pelos mesmos que cercaram Dilma e Lula. Fala, jornalistas que bateram em Dilma até derrubá-la e que massacraram Lula são os mesmos que batem agora em Alexandre de Moraes. Quem é esse jornalista que bate no Alexandre de Moraes? Só jornal muito bolsonarista mesmo que está atacando Alexandre de Moraes. Até porque o pessoal já percebeu que é perigoso falar do Alexandre de Moraes. Se as pessoas convivessem aí no meio jurídico, no meio político, todo mundo tem medo de falar do Alexandre de Moraes. Mesmo isso que nós estamos falando agora, nós não estamos fazendo nenhum tipo de acusação, não estamos chamando o Alexandre de Moraes de skinhead de toga, nada. Mesmo isso que nós estamos falando, o pessoal tem medo de falar. O pessoal tem medo de participar numa causa jurídica em que o Alexandre de Moraes é o juiz, seja o juiz. O homem é assim, é o terror de todo mundo. Ele aterrorizou todo mundo. Então, veja. Ele fala, há uma articulação da tropa de choque das corporações, dos jornalões, para, em nome da liberdade de expressão dos tios milionários golpistas do Zap, desqualificar as ações contra o golpe conduzidas pelo ministro. Não é apenas um jogral de gente que todo mundo conhece e canta a mesma rima, é a gritaria de uma facção organizada para que Moraes entregue aos golpistas tudo o que apurou até aqui. Querem provas, mas a gangue do golpe nunca pediu provas a Deltan Dallagnol e Sérgio Moro quando cercou Lula. Na realidade, o que ele está falando é que esse protesto da imprensa grande, que falou, cuidado aí, está exagerando, pô. Isso daí seria um cerco, como aconteceu com Lula ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, na visão desse articulista, estaria totalmente isolado. Então, um acha que a Globo está apoiando Lula, outro acha que a Globo está tentando derrubar o Alexandre de Moraes. Estão mais perdidos do que
aquele do que cego em tiroteio, como se diz, né? Não sei se eu vou ser cancelado aqui por falar em cegos. Mas o cego no tiroteio fica perdido mesmo. Quer dizer, não tem pé nem cabeça isso daqui. Né? Perderam totalmente o rumo das coisas. A versão, né, de que a versão majoritária, apesar dessa matéria aqui, seria o seguinte: o Lula vai ganhar a eleição, não tem por onde. Teria como impedir. Se você for ver o cenário Lula versus Bolsonaro, a princípio seria assim. Né? Então a grande pergunta é: por que o Alexandre de Moraes está suando tanto lá? Está fazendo tanta coisa, está correndo atrás de tanta coisa. Por que todo esse ataque aos bolsonaristas? Porque golpe não existe golpe, não é verdade. As Forças Armadas, até o Vilas Boas, que foi um dos principais autores do golpe de Estado anterior, falou que não, tem que respeitar tudo. Quer dizer, o Bolsonaro, ele não tem o controle das Forças Armadas. Ele tem influência ali dentro, mas não tem o controle. Então, de onde viria esse golpe? Não há esse golpe. Se não há o golpe, o que é que o Alexandre de Moraes está fazendo? Ele está buscando uma alternativa, tanto ao Bolsonaro como ao Lula. É a única explicação. O que é complicado porque a alternativa até agora não apareceu. Né? A alternativa seria Simone Tebet. Só que ela agora está com o quê? 3, 4% na pesquisa. Então, dá a impressão de que o Alexandre de Moraes está trabalhando para o Lula, e que é o que os bolsonaristas falam. Que o Alexandre de Moraes está trabalhando a favor do Lula, a favor da vitória do Lula. E o Lula é o candidato dos banqueiros, dos empresários, etc, etc, etc. A pessoa que escreveu essa matéria não levou em consideração que a própria Fiesp protestou contra o que foi feito com os empresários. A Fiesp acaba de soltar a famosa nota a favor da democracia. Se ela soltou a nota da democracia, que é um apoio ao Alexandre de Moraes, e é uma coisa contra os bolsonaristas, por que ela soltou uma nota agora contra o que o Alexandre de Moraes fez com os empresários? Porque o que o Alexandre de Moraes fez com os empresários causa uma situação de crise no interior de todo o empresariado. Por isso a Fiesp foi obrigada a se pronunciar. Vários setores do empresariado falaram: oh, como assim, vai deixar que isso aí aconteça com os empresários e tudo mais? O empresário não é militante do PT, não é sem terra, não é o Zé Dirceu, não é o Lula, não é essa ralé que tem aqui no Brasil. Né? Então, por que o Alexandre de Moraes, inclusive, exagera na dose? Porque é óbvio que a eleição não está fechada. Né? Quando a gente analisa isso daí, o que é complexo é que você não sabe o que está acontecendo. Você não tem como saber. Porque a manipulação das eleições é uma conspiração. Por isso que o pessoal fala tanto em teoria da conspiração. Que é para você não pensar que alguém está conspirando num determinado sentido. Então, como é uma coisa conspirativa, como é uma coisa que não é pública, você não sabe. Você teria que estar lá dentro para ver o que está acontecendo. E a gente não tem condições de ter isso daí. Qual é a avaliação que eles estão fazendo? Né? Como é que eles fariam para criar essa candidatura alternativa? Não sabemos de nada.